Bom, gente, estamos aqui com a nossa nutróloga oficial, a doutora Daniela Tarran, e nós vamos falar de um assunto interessante que é, que é o falso magro, a falsa magra, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Às vezes a mulher ou o homem está no peso ideal, mas o corpo dela não está bom, tá sobrando alguma gordurinha aqui, às vezes ela tem muita gordura no corpo, né? A gordura dela é alta, a incidência da gordura dela. E eu queria que a gente falasse sobre isso. Como trabalhar com essa pessoa, Daniela? Como fazer uma dieta específica para essa pessoa? Seja bem-vinda ao programa Plantando Ideias. Obrigada, Daniela. Então, o que acontece? A gente recebe muito paciente que vem para o consultório mesmo no peso normal, mas ele procura a gente só para poder tentar ter uma melhor qualidade de saúde, ter uma melhor composição corporal. E aí a gente vai para o exame de bioimpedância, que é onde, por corrente elétrica, a gente consegue diferenciar a quantidade de água, de massa magra, de massa gorda. Então, a gente consegue saber exatamente o percentual de gordura desse paciente. Então, uma coisa que é muito comum é a gente encontrar pacientes que estão com o peso normal para a altura. Então, se você for olhar para uma faixa de normalidade de peso para aquela altura, aquela pessoa se enquadra naquela faixa de normalidade. Porém, a hora que você vai ver na bioimpedância, o que aparece? Isso acontece muito mais em mulheres do que em homens, porque elas têm muito mais dificuldade de ter massa magra do que os homens, né? Os homens já têm uma facilidade para ter músculo por causa da questão da testosterona. Mas o que a gente observa que aparece? Vem aquelas mulheres com uma massa muscular muito baixa e uma massa gorda muito aumentada, ou seja, um desequilíbrio. Mesmo estando num peso adequado, existe um desequilíbrio nisso aí. E às vezes tem gorduras que sobram mesmo, né? A mulher também não está gostando daquela gordurinha que sobra, né? Isso, geralmente a mulher já sabe que apesar dela estar no peso, ela está vendo gordura sobrar, e isso aí é um dos motivos que ela procura mesmo. E aí o que acontece? A bioimpedância então faz esse diagnóstico de percentual de gordura corporal e a gente vai começar a agir em cima disso. Então, o que é o principal questão de formação de gordura? Toda vez que você tem um excesso de gordura corporal, aquilo significa que você está comendo mais do que você está gastando. Não significa que você comeu gordura para ter aquela gordura. Significa que você comeu mais do que você gastou, certo? Então, isso é uma questão importantíssima as pessoas entenderem isso. Agora, que mais em relação à alimentação que faz com que eu tenha uma dificuldade de ter massa magra e uma facilidade de ter massa gorda? Uma principal questão do hábito alimentar de hoje em dia é o excesso de carboidrato na dieta. E as mulheres têm uma tendência a comer menos proteínas do que os homens, do que as populações, do que elas deveriam comer. Então, peraí, para a gente entender, né, aqui, para a gente compreender melhor. Então, o carboidrato, que é o famoso batata, arroz, né, o que é um carboidrato, a mulher ela tem mais esse costume, que é a massa. A gente gosta muito de massa, de salgado, dessas coisas. Isso, às vezes, isso é um agente complicador para essa falsa gordura, que é falsa magra, doutora Daniela? Isso. O que acontece? Então, eu tenho excesso de arroz, pão, macarrão, batata, quitanda, doce, que é um comportamento alimentar da mulher gostar mais desse tipo de alimento. Verdade, a gente gosta muito de doce e de quitanda, e é muito comum na nossa região também. Isso. Em detrimento das proteínas, que são carnes, ovos, leite, queijo, que já é um comportamento alimentar muito mais masculino. E aí, o que acontece? O excesso da ingestão de carboidrato, como ele aconteceu um excesso energético nessa ingestão, ele vai favorecer a formação de gordura, tá? E aí eu não tenho proteína suficiente para eu fazer massa magra, então essa paciente vai vir com um déficit de massa magra. Então, quer dizer, isso vai complicar, vai fazer mais gordura do que menos músculo, né? Que a massa magra é um músculo que a gente tem que entender para as pessoas entenderem. E aí o que acontece? Muitas vezes aquela pessoa ela não precisa mudar o peso dela. Ela precisa mudar a composição corporal. Então ela precisa diminuir a quantidade de gordura e aumentar a quantidade de massa magra no corpo dela. Só que o que acontece? Como o volume da gordura é muito maior do que o volume da massa magra, aquela paciente pode até ficar no mesmo peso, mas se ela perder gordura e ganhar massa magra, ela vai reduzir muito de medida.
mesmo sem mudar o peso. Ah, tá, sim, porque o músculo pesa mais, mas ele é mais comprimido, né, para as pessoas entenderem, né? Na verdade, eles têm o mesmo peso, o músculo e a gordura, mas o músculo é mais denso, então ele tem um volume menor e a gordura um volume maior. Então eu posso pesar a mesma quantidade, mas eu vou ter diferenças de volume no meu corpo, na minha roupa, na minha cintura. Eu vou diminuir 2 manequins, por exemplo, né? Isso, às vezes sem baixar quase nada no peso, então isso é muito comum. E aí, o que acontece? O que eu tenho que fazer, né? Primeiro, existe uma confusão muito grande em relação a isso, que as pessoas acham que existe alguma dieta ou algum exercício que troca gordura por músculo. Ah, eu quero trocar massa gorda por massa magra. Não existe essa troca, tá? Bom saber disso, que até eu a gente não troca gordura por músculo, são duas coisas completamente diferentes. Então eu tenho que agir. Inclusive, a dieta que favorece a perda de gordura é uma, e a dieta que favorece o ganho de massa é outra. O exercício, o exercício físico que favorece mais a perda de gordura é um, e o exercício físico que favorece mais o ganho de massa é outro. Então, a gente costuma fazer isso em 2 processos. A gente começa perdendo a gordura, então essa paciente pode estar até num peso ideal, mas ela vai começar perdendo peso para perder essa gordura, e aí depois a gente vai mexer na dieta, vai mexer no exercício para ela poder ter um ganho de massa e equilibrar gordura e massa magra.